Sejam todos bem-vindos. A cada semana nós faremos uma live a respeito de temas relacionados com a microscopia à chinesa. Então eu vou trazer conceitos da medicina tradicional chinesa junto com microscopia de campo escuro para a gente conversar um pouco sobre isso, do que acontece no consultório, o que acontece no dia a dia dos nossos atendimentos, que é o mais importante, nós entrarmos em contato com a prática, com aquilo que realmente acontece e não ficar só em teoria, para a gente poder ajudar efetivamente quem está precisando de ajuda. E são muitas pessoas que estão precisando de ajuda e nós podemos aí auxiliar a vida de muitas pessoas com essa técnica fantástica aí, que é a microscopia à chinesa. Eu vou retomar um pouquinho dos conceitos que eu abordei no curso. Eu vou dar uma pincelada nesses conceitos e hoje eu vou falar a respeito, eu vou apresentar, eu tenho 2 casos clínicos, vamos ver se vai dar tempo de apresentar os 2 casos clínicos aí de deficiência do Xue, deficiência do sangue, estudada na medicina tradicional chinesa, né? Então a deficiência de sangue, como que ela pode ocorrer, né? Quando não for fabricado adequadamente através da deficiência do Qi, que é energia, principalmente do baço e do estômago. O fígado e os rins também estão envolvidos, tá? O pulmão também colabora. A gente sabe que o pulmão tem aí um íntimo contato na produção também do Xue. Por quê? Porque nós temos somente 2 fontes de energia para que mantenha o nosso organismo aí funcionando, né? Uma é através da respiração. Então o pulmão aí está intimamente ligado na captação do Qi que vem através da nossa respiração, e a outra maneira é através da nossa alimentação. Todos os alimentos, eles têm uma quantidade definida de energia Qi, e essa energia vai ser absorvida, segundo o entendimento da medicina chinesa, pelo nosso baço. E o que ele vai fazer? Essa energia chama Gu Qi, que é a energia do alimento. O baço vai absorver essa energia do alimento, ele vai mandar no sentido dos pulmões, e o pulmão, o Qi do pulmão vai se unir ao Qi que veio do alimento, e eles vão formar o Qi aí original, que depois vai se dividir em vários tipos de Qi. Vai ter o Yin Qi, que vai correr dentro dos canais dos meridianos de acupuntura. Nós vamos ter o Wei Qi, que é o Qi de proteção. Ele vai aí correr embaixo da pele, em cima do músculo, nessa camada aí, abaixo da pele, em cima do músculo, é o Wei Qi, que é o Qi de defesa do nosso organismo. E o restante desse Qi vai lá para os rins para ser armazenado e vai ajudar o Qi ancestral que a gente herdou do pai e da mãe, né? Que esse a gente só gasta, não tem como repor esse Qi. Então aí é um mecanismo, é uma fisiologia energética que existe. Então os pacientes que apresentarem aí doenças no pulmão e transtornos no baço ou no sistema gastrointestinal, de alguma forma eles vão ter aí uma deficiência de Qi que vai impactar no sangue, vai diminuir a velocidade do sangue, vai diminuir a capacidade do sangue de nutrir os tecidos, de aquecer os tecidos, de lubrificar todas as estruturas do corpo. Então, com isso, a pessoa vai perder muita qualidade de vida. E se nós não soubermos corrigir esses transtornos que são a raiz de muitas das doenças, a gente só vai ficar tratando sintomatologia. O paciente melhora por um tempo e depois piora tudo de novo, melhora por um tempo e piora tudo de novo. Então o objetivo é estudar profundamente a etiologia, né, a causa
é a causa dos transtornos energéticos aí estudados pela medicina chinesa. O que mais que a gente pode ver? A gente vai ver depois através da microscopia, né? Quem faz aí o método de microscopia chinesa vai ter oportunidade de enxergar no sangue o reflexo da deficiência desse sangue, da deficiência de Xue. O que a gente pode ver lá no sangue? Uma carência de simprotite, né, que são aquelas pequenas partículas, aqueles pontos luminosos que têm velocidade, ele tem uma direção, na grande maioria, horizontal, e o paciente que tiver a deficiência aí de sangue, a grande maioria não vai nem ter simprotite, ou vai ter uma ou outra só, vai ser bem carente dessas simprotites. Pode apresentar diminuição do número das hemácias, né, das células vermelhas no campo que você está observando. Pode apresentar também anisocitose, que é a diferença no tamanho das hemácias, e pode apresentar poiquilocitose, que é alteração na forma das hemácias. Pode apresentar o que também? Você coloca a lâmina do paciente no microscópio e não tem movimento nenhum. As hemácias estão todas lá, umas esbarrando assim na outra, parece que uma está dormindo, assim, uma está com a cabeça no colo da outra, você vê que o sangue não tem energia nenhuma. É um outro achado também que você vê quando faz a microscopia. Tá? Você olha para aquele sangue, você vê que aquele sangue não passa para você uma energia, ele passa para você que ele está carente, que ele está desvitalizado, né? É igual aquele desenho, né? Quem aí tem um pouquinho mais de idade, como eu, né? Daquela hiena, né? Que falava, ó céus, ó azar, né? Ela está toda lá cansada, o sangue parece que mostra um cansaço, o mesmo cansaço que a grande maioria dos pacientes também relata. Muitos alunos têm dúvida que eles acham que a deficiência do sangue ela está atrelada com a quantidade de células vermelhas. Não é só isso. O Xue, estudado na medicina chinesa, ele não é só os componentes físicos do sangue, as hemácias, os leucócitos, as plaquetas. Não é só isso daí. É essa energia vital também que eu estou falando, que é o Qi. Então, pode mostrar aí o nível de cansaço, né, de movimento, falta de movimento dessas hemácias, tudo isso daí pode estar atrelado à deficiência de Xue e não só a carência, o rebaixamento aí do número de células vermelhas. Tá? Então, tem muito aluno que confunde. Ele acha que a pessoa que vai estar com deficiência de sangue, ele vai olhar no campo da microscopia e ele tem que encontrar um campo sem hemácia nenhuma. Não, muitas vezes não, tá? Muitas vezes você não vai ter esse achado. E também você vai ter a deficiência do sangue nos pacientes que têm um hematócrito ou tem um hemograma normal, muitas vezes. Então, muitas vezes a pessoa vai ao médico, faz uma bateria de exames, hemograma, e no hemograma está tudo normal e a pessoa está se arrastando, ela não tem energia para nada. E daí ela vai buscar outros caminhos e ela vai parar no nosso consultório. E se a gente não tiver uma abordagem diferenciada de entender a raiz, muitas vezes, dos desequilíbrios que podem acontecer no organismo, a gente não consegue ajudar essa pessoa. E se a gente entender, a gente vai fazer essa pessoa melhorar muito a qualidade de vida. Então, na deficiência de sangue, né, no caso, ele pode gerar frio interno. É uma das condições. Então, se a gente entrar na fisiopatologia desses transtornos energéticos, eles podem evoluir para outras coisas, tá? Ele não vai ficar só em deficiência de sangue. Se isso não for corrigido, ele pode evoluir para uma condição também de frio interno. E esse frio interno vai prejudicar mais ainda. Ele vai prejudicar mais ainda quem? O próprio sangue, o próprio Xue. Porque o frio a gente sabe que ele tem um efeito o quê? Vasoconstritor, então ele vai contrair os vasos sanguíneos, ele vai diminuir ainda mais a circulação, então vai chegar menos sangue aos tecidos, as articulações vão ser menos lubrificadas, o metabolismo dessa pessoa vai diminuir,
a nutrição das células vai diminuir, então vai piorar ele entra numa outra condição daí que é do frio, tá? E daí potencializa já a deficiência de sangue inicial que ele apresentava. Então, olha a importância que tem da gente poder corrigir esses padrões de desarmonia, porque eles vão evoluindo desfavoravelmente a cada período que vai passando e que aquilo não foi corrigido. Quais são as características que a gente pode encontrar no dia a dia de um paciente que esteja aí apresentando deficiência de Chouet, deficiência de sangue? Um corpo da língua mais retraído. Você pede para o paciente mostrar a língua quase não sai de dentro da boca, tá? Então a língua retraída, geralmente isso acontece. A palidez é aí em mais de 90% dos casos, nós vamos encontrar uma língua pálida. A língua pálida seria um sinal patognomônico. O que quer dizer isso daí? Língua vamos dizer, entre aspas, né? É batata. Você olhou para uma língua pálida, você já tem quase certeza que esse paciente está apresentando uma deficiência de Chouet, que você tem que descobrir a etiologia depois, que é outra coisa também, que a gente tem que tomar cuidado, porque você tem que investigar, fazer uma história clínica desse paciente, principalmente em paciente idoso, para ver se ele não está tendo uma hemorragia digestiva alta, uma hemorragia digestiva baixa, se ele passou por alguma cirurgia recente, se ele não está se nutrindo adequadamente, se ele está com algum transtorno gastrointestinal. Então a gente vai ter que investigar um pouco mais para achar uma causa, para a gente poder afastar essa causa para o paciente também poder reagir. Então a palidez é um sinal muito forte da deficiência de sangue. A saburra geralmente ela vai ficar branca, ou muitas vezes nem tem saburra, tá? É um outro achado. Você vai achar aí nos padrões de pacientes que sofreram hemorragia, até as mulheres que têm muita hemorragia na menopausa também podem apresentar esse quadro à medida que o tempo vai passando. Na desnutrição também, e daí lá na microscopia, de novo, né, você pode achar a anisocitose, que são as hemácias de tamanho diferente, a poiquilocitose, que é o transtorno da forma da hemácia, muitas vezes a carência das hemácias, e nesse padrão de frio, muitas vezes também já aparece até fibrina. Então, como vocês podem ver, né, a língua dessa paciente aqui, ó, bem pálida, e a outra, a parte sublingual, quase sem vaso sanguíneo nenhum. Então isso é característico aí de deficiência de Chouet, deficiência de sangue. Aqui uma paciente com deficiência de sangue que eu analisei, e o achado aí na microscopia no caso dessa paciente foi que as hemácias estão em número reduzido no campo. Isso aqui é um vídeo, né? Elas estão sem movimento nenhum, que é outra característica de deficiência do Chouet também. Então lembre que não é só a diminuição do número da hemácia, é também a falta de movimento, muitas vezes, dessa hemácia, tá? Na grande maioria das vezes não tem movimento nenhum. Então eu vou voltar um pouco, só vou falar sobre a ficha, né, de anamnese. Então tem uma parte da ficha que já são perguntas relacionadas com deficiência de Chouet. Então, se o paciente responder às vezes, frequente ou sempre, daqui para lá, é um indício grande que ele está apresentando deficiência de Chouet. Se ele responder raro e nunca aqui, raro e nunca, é uma probabilidade baixa dele estar apresentando deficiência de Chouet. Lógico que depois a gente tem que olhar a língua e tem que olhar o terreno também, né? Mas na grande maioria dos pacientes a gente vai conseguir correlacionar as três coisas. A ficha vai mostrar que ele está presente, são sinais que ele está com deficiência desse Chouet. A língua também vai mostrar, e a gente vai conseguir ver isso daí no sangue, no terreno biológico da pessoa, aquilo acontecendo realmente. E daí a gente consegue até, vamos dizer assim, medir a intensidade. Se está com uma baixa intensidade, uma moderada intensidade, ou uma intensidade muito alta, que está muito grave. Dá para a gente até fazer essa analogia.
Então, no caso da paciente, ele respondeu ó, que tem tontura às vezes, parestesia dos membros, então ela tem formigamento dos membros. A estase de sangue também pode acontecer, tá? Porque se o sangue não circula, falta oxigênio, entra em hipóxia, dá formigamento. Na falta do sangue, isso também acontece, né? Se tem menos sangue, tem menos oxigênio. Tem menos oxigênio, vai faltar na extremidade da parestesia dos membros, né? Insônia, por quê? O sangue, ele alimenta a nossa mente também, segundo a medicina chinesa. Então, se falta sangue, falta, vamos dizer assim, uma estrutura para a nossa mente se enraizar. Então, quando o sangue está fraco, a mente ela sai, ela desgruda, vamos dizer assim, ela solta do sangue e ela vaga. Só fazendo uma analogia, né, isso acontece em algumas mulheres que têm depressão pós-parto. Ela perde um pouco de sangue lá durante o parto e aí essa mulher não tinha depressão e depois ela desenvolve depressão. Segundo a medicina chinesa, é por causa disso. Ela perdeu uma quantidade de sangue, perdeu quantidade de qi, essa mente desalojou, desenraizou, que eles falam, e causa a depressão pós-parto. Uma visão noturna diminuída, lógico, porque tem menos irrigação, né? Amenorreia ou menstruação diminuída, sim, né? Ou a pessoa não tem menstruação ou tem uma menstruação muito escassa porque ela não tem sangue. O corpo é sábio, o corpo não vai dar uma hemorragia louca na pessoa, né? Então ele vai tentar segurar o sangue que ele tem no corpo. A palidez cutânea, que daí vocês têm que procurar outros sinais também, tá? Olhe os lábios do paciente para ver se o lábio é rosado ou se é muito branco, muito pálido. Faz o teste da polpa digital. Aperta a polpa digital do paciente, aperta e solta. Se voltar o vermelhinho em 3 segundos, está tendo uma boa capilaridade, uma boa circulação. Se você apertar e voltar só depois de 3 segundos, pode ser um dos sinais também de uma deficiência de sangue. Você olhar nos olhos, né, na parte da conjuntiva do olho, ver se está irrigado ou não. Olhar no lóbulo da orelha para ver se tem coloração ou não. Então tem várias coisas que você pode observar, mesmo na face já do paciente, que já te mostra aí que esse paciente está com deficiência de sangue. Depois o questionário ele responde esse monte de coisa aí frequente, quer dizer, já está mais 90% confirmado esse diagnóstico energético, né? Energético. Daí você olha a língua, você vê uma língua dessa, né? Super pálida. Aqui embaixo, ó, lateral pálida, bem pálida, né? Sangue do fígado, né? Essa região com uma saburra até meio já pegajosa, né? E essa parte que tem pulmão, ó, o pulmão tem uma leve depressão ali no pulmão, então tem uma deficiência de qi aí nesse pulmão, né? Então, no corpo geral da língua, uma língua bem pálida. Já é a segunda coisa que já está mostrando muito essa deficiência de sangue. E daí depois você faz a microscopia e vê um campo desse, né, com redução do número de hemácia. Hemácia sem movimento nenhum, né? Então está mais do que fechado o diagnóstico energético de deficiência de sangue ou Xue. Tem algumas perguntas, eu vou responder. Até estão perguntando aí até quantas horas depois da coleta do sangue as hemácias devem estar em movimento. Não são horas não, tá? Se ela permanecer em movimento até 5 minutos, tá um terreno ok, tá um terreno com uma boa energia, tá? Depois disso, logicamente, vai paralisando e as células vão parando o movimento, tá? Mas se você colocou a lâmina e ela ficar em movimento pelo menos 5 minutos, tá ok, tá adequado. Depois disso vai diminuir mesmo o movimento e já vai começar um processo de degeneração. O Renato Rodrigues, né? Ele está dizendo aqui que satisfação em participar e os meus vídeos incentivaram ele a começar a faculdade de farmácia. Parabéns, vai ser meu colega, né? Meu colega por mais 3 anos, porque daqui 3 anos eu também sou médico, e daí eu já não vou atuar mais como farmacêutico, né? Eu vou
levar todos os conhecimentos que eu tenho que ficar de joelhos e agradecer as ciências farmacêuticas, que é o que me formou, né? E depois eu vou atuar como médico, mas eu fico muito feliz por ter te incentivado. É um curso maravilhoso, mas ainda infelizmente no Brasil não tem muita identidade e a gente está construindo essa identidade, então seja bem-vindo aí à turma, aos colegas farmacêuticos, tá? Muita satisfação em saber disso daí. Bom, agora eu vou apresentar os 2 casos clínicos que eu atendi. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, pode habilitar o microfone que eu vou responder. Mais uma pergunta aqui então. Na microscopia, noto que várias partes da lâmina, o sangue mostra-se de aspectos diferentes. Sim. Então vamos recapitular isso aí, que é bem importante essa pergunta. Quem que foi que fez essa pergunta? Moacir Jorge. Moacir, um abraço, Moacir, tudo bom? Então, uma pergunta bem importante. Vamos fazer uma revisão rápida disso daí. Então, quando você preparar a lâmina e colocar no microscópio, serve para todos aí. Tenha o maior cuidado para você conseguir chegar no centro da amostra. Porque muitas vezes a luz está incidindo lá no canto, nas laterais. Tá? Então porque assim, quando você constrói a lâmina, quando você faz a lâmina, depende do sangue do paciente, né? Tem paciente que fica irregular, ele não consegue preencher toda a lamínula e ele fica irregular. Mesmo assim, você tem que centralizar essa lâmina o mais próximo possível do centro e começar a análise dali, tá? Daí começando a análise dali e depois de maneira bem tranquila, né, e de maneira bem controlada, você tem que se afastar um pouquinho do centro, né? Daí você pode ir para norte, sul, leste e oeste. Você tem que fazer isso aí. Você tem que ir se afastando do centro de maneira muito vagarosa, tá? Porque se no centro é uma coisa e nas laterais é diferente. Porque nas laterais o que acontece? É igual no laboratório de análise clínica convencional, e ele vai correr a lamínula em cima da lâmina. A parte inicial ali ele despreza, a inicial e essa parte aqui, a outra parte lá ele despreza, ele só vai fazer a leitura da parte do meio da lâmina. Então nós na microscopia a gente tem que fazer a mesma coisa, começar a análise sempre pelo meio da nossa amostra. E depois, muito devagar, a gente vai se afastando e vai fazendo essa leitura, mas bem devagar. E a gente tem que desprezar o que tiver muito afastado do centro, a gente tem que desprezar aquilo lá, porque aquilo lá não faz parte da análise do sangue ali naquele momento, tá? Porque quanto mais tiver nas extremidades, menos oxigênio ele já vai ter, ele já vai começar um processo muito acelerado aí de estresse oxidativo e de degeneração. E geralmente a gente encontra nas extremidades, a gente encontra rolô, um monte de coisa que no meio da lâmina não está acontecendo aquilo. Então o que é fiel é o que está acontecendo no meio da lâmina. A Érica colocou, né, que ela já reparou que nas pontas as hemácias sempre ficam com estresse oxidativo, então seria isso, é isso mesmo, tá? Então o que tiver na extremidade da lâmina você não faz a leitura, você tem que começar a fazer essa leitura o mais rápido possível do que está no centro da lâmina, tá? E já vai filmando, vai fotografando, eu faço assim, tá bom? Porque daí é bem fiel, o centro da lâmina é o fiel, o que está acontecendo dentro do terreno biológico. E depois isso aí, lógico, vai degenerando. Professor, boa noite, Alessandra. Alessandra. Deixa eu só tirar uma dúvida. Estou em dúvida entre agregação plaquetária e espículas, né? Porque a fibrina está soltinha, tudo bem. Mas qual que é a diferença da espícula e da agregação? A agregação plaquetária é bem diferente. Eu preciso explicar para você isso daí com uma imagem, né? Deixa eu colocar uma imagem aqui, que daí você já vai bater o olho e você vai ver que é bem diferente. Espera aí.
pelas fotos do livro, parecem ser parecidas, né? Ó, então aqui a gente tem a agregação plaquetária. Isso aqui que você está vendo aqui, ó, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é uma agregação plaquetária, tá? E quando acontece a agregação plaquetária, sempre a gente vai encontrar fungo junto e sempre a gente vai encontrar pequenos endobiontes já em formação primitiva, né? Geralmente a gente encontra técito. Técitos são essas pequenas bolinhas aqui, ó. E elas têm vida, elas ficam balançando, né? Então, uma agregação plaquetária, você vai achar uma... Ele é uma visão... É essa visão aqui que você vai ter, ó. É essa visão aqui que você vai ter. Agora, a espícula... Espícula, ele é... Deixa eu ver aqui. Você entendeu a agregação plaquetária aqui, ó? Entendi. Não, entendi. É porque na foto, aqui na minha foto, ela estava bem parecida com as espículas. Né? Aí até parece mais uma fermentação, né? Isso. Tá, porque aqui vai ter fungo aqui dentro, nas laterais também, muitas vezes começa a aparecer bolha gasosa aqui, ó, porque é fermentação. Tá? Esse aqui não, então agora entendi. Então, tudo isso aqui tudo isso aqui é agregação plaquetária. Tá. Entendi. Você quer ver espícula? As espículas, né? Aí as espículas são as fibrinas. Isso. Pontuadinha. Não, isso. Então eu pensei, minha dúvida é que no desenho parece a agregação muito parecida com as espículas. Né? Entendi. Cristiano faz uma pergunta aqui. É comum um lado da lâmina ser diferente do outro? Sim. Ou seja, um lado ter mais probabilidade de rolô e o outro de agregação? Sim, é possível sim. Mas aquilo que eu falei, né? Começa a análise o mais rápido possível do centro da lâmina e depois, muito vagarosamente, você vai fotografando e vai filmando, e depois, muito vagarosamente, você vai para leste, vai para oeste, vai para norte e vai para sul. Você tem que ir para todos esses cantos para você ter uma boa análise do campo todo, né? Só que não pode ir muito para a extremidade. Se começar a ir muito para a extremidade, vai começar a aparecer rolô, agregação, um monte de coisa que não tem no centro. Então, é mesmo a metodologia que é usado no laboratório de análises clínicas, né? Que eu falei lá. Eles fazem lá quando precisa fazer, né? Então, eles raspam assim, a lâmina lá em cima da outra. E daí ele só faz a leitura do meio da amostra e despreza os cantos, tá? Então, é assim, você pode ter esse achado, mas tem que desprezar as laterais. A espícula é próxima da fibrina. Sim, na verdade a espícula é a própria fibrina, só que até mais condensada ainda, né? O Alex Henrique, a fibrina pode aparecer nas extremidades em virtude da oxidação? Pode, porque a fibrina, segundo os estudos da microscopia, ela também é formada em consequência do metabolismo acelerado dos endobiontes. Tá? Então, nas extremidades, como o sangue já começou a estar degenerado, já começa a ficar mais pobre de oxigênio, esses endobiontes também já começam a evoluir mais e eles começam a acelerar o seu metabolismo e os dejetos sair no plasma, e esse dejeto vai ajudar a formar fibrina, tá? Professor, no caso da estase de Chouet, as hemácias também ficam sem movimento e em pouca quantidade? Na estase de Chouet, geralmente a gente vê já rolô, agregação e também hemácias sem movimento, né? Porque o que é estase? É paralisação, bloqueio, né? Então esse sangue está bloqueado, está paralisado. É como você chegar no pedágio e eles fecharem todas as cancelinhas lá e deixar uma só. O que vai acontecer? Vai
congestionar todo aquele monte de carro lá atrás, né? Então a estase é isso daí. Então acontece o quê? Paralisação. E não, pode não ter movimento nenhum também na estase, né? O Alex Henrique, a fibrina pode ocultar a situação real do plasma? Pode, mesmo no início e no centro da lamínula, pode, tá? Quando eu pego o paciente e que eu coloco a lâmina e ele já tem muito rolô, agregação e aquela monte de fibrina, o que você vai ver de endobionte? Quase nada. O que eu preciso tratar nesse paciente? Eu não preciso ficar quebrando a minha cabeça 24 horas analisando esse terreno biológico para saber se vai aparecer endobionte patogênico, porque se você tirar aquela fibrina lá, vai estar lotado de endobionte patogênico, porque a fibrina, como eu falei, ele é constituído também dos dejetos desses endobiontes. Então o terreno biológico está totalmente em desarmonia. Eu já paro a análise, porque o que eu preciso tratar nesse paciente aí? Eu preciso tratar isso daí. Porque isso aí é o mais grave, é isso daí que pode levá-lo a ter consequências seríssimas. Então eu tenho que tratar do quê? Da agregação, do rolô e dessa fibrina. Né? Eu vou ter que orientar ele da parte nutricional, a parte básica da nutricional, na hidratação desse paciente, em ver o que é que está acontecendo com o baço, o que é que está acontecendo com o pulmão, o que está acontecendo com o rim, na visão da medicina chinesa, ver o diagnóstico energético desse paciente e fazer um tratamento aí o mais rápido possível para que esse sangue solte, para que esse terreno pare, né, de produzir essa fibrina, porque isso daí é seríssimo para o paciente, né? Uma que vai deixar o ambiente, o terreno, pobre em oxigênio e mais ácido, que você abre o campo para todas as doenças inflamatórias, inclusive para o câncer. Né? Então a gente tem que tratar muito bem desse paciente. Eu já nem sigo muito mais a análise quando eu pego esse tipo de terreno biológico, porque o principal que eu tenho que tratar é essa condição que está ali escancarada na minha frente. Na verdade, professor, ali com 10 minutos de análise ali, pegou esse tipo de análise, já não precisa nem seguir em frente. Né? É isso mesmo. Não interessa. É isso mesmo, Daniel. Não interessa, né? É isso mesmo. Porque o que está fazendo assim. Porque o que está escancarado ali na nossa cara, né? O rolô, agregação e fibrina. É a tríade de todas as doenças. Na verdade, isso é mais do que qualquer endobionte ali que a gente vai se preocupar. Sim, não tem nem como, né? Porque como que você vai tratar de querer, vou matar os endobiontes, então? Não, você tem que corrigir o terreno, né? Porque você corrigindo o terreno, o endobionte vai sumir. Perfeito, obrigado, professor. Imagina, um abraço, Daniel. Eu vou apresentar então os dois casos, né? Bom, eu ocultei o nome, né? Lógico, né? Porque são pacientes reais, né? Não é fictício, tá? Então eu ocultei o nome, profissão e algumas coisas aí para o paciente. Muitas vezes ele vai saber que é ele, mas vocês não vão saber quem é. Então são casos reais, aqui não é nada de conto de fada, não. É o que a gente pega no dia a dia mesmo, né? Isso aí foi escrito pelo paciente, tá? Então as queixas eu deixo o paciente à vontade, né? Tem paciente que escreve uma bíblia, que você fica 2 dias lendo, né? Tem paciente que escreve quase nada. Então eu coloquei em vermelho o que eu achei que é mais relevante aí, né? Então ele colocou falta de energia e sono, principalmente no fim da tarde. Então, das 18 às 19. Então, falta de energia, às vezes no meio da tarde. Bom, insônia, gordura no fígado, azia e queimação. Ele pesa 105 quilos, né? Tem 1,78 m e está com 105 quilos, está com sobrepeso. Ele não tem disposição para exercício, tem dores nas costas, pedras nos rins, nos últimos 4 anos, psoríase no couro cabeludo. Tudo aí com a psoríase tem relação com o sangue, né? Necessidade de emagrecimento, péssima memória, ele colocou. Não consigo concentrar e focar.
dificuldade acentuada para ler e entender. Às vezes tenho que reler várias vezes, dificuldade para aprender algo novo e para raciocinar. Então, ele é um sintoma muito atrelado com deficiência de sangue, né? Porque se ele não tem energia do sangue, não está chegando a quantidade que deveria para os neurônios, não está recebendo a nutrição que deveria, a quantidade de oxigênio que deveria. Lógico, o neurônio vai fazer o quê? Ele vai se proteger, né? Se ele tem 10% das coisas, ele reduz para 10% o metabolismo, né? Ele vai apagando todas as regiões do cérebro que não são importantes, que a pessoa não vai morrer, né? Então, memória, a pessoa não vai morrer por não ter memória, ele vai apagando tudo quanto essas coisas, vai diminuindo a cognição e vai deixando funcionando só o que é nobre do cérebro, né? Então, aqui é característico de deficiência de sangue mesmo. Daí ele colocou ali que nenhum medicamento em uso no momento, apenas toma o Centrum OB. Já fiz alguns anos de ortomolecular e me senti bem melhor. E teve uma crise renal em 2017 que teve que fazer uma intervenção e colocar um catéter duplo J. Tá. Vamos ver o que ele respondeu agora lá nas perguntinhas características, o que for relevante. Olha o Ti, que é a energia que movimenta o sangue, né? Então, se a pessoa tiver deficiência de Ti, ela vai ter uma probabilidade muito grande de ter dois padrões energéticos que a gente estuda. O primeiro é deficiência de Chouet, de sangue, e o segundo é estase. Faltou combustível para o sangue, né? Ele vai diminuir o movimento. Diminuir o movimento, a pessoa pode ficar com deficiência ou pode ficar com estase. Então, olha a raiz. Muitas vezes a gente acha que a estase já é a raiz, né? E não é. Tá? Muitas vezes é a deficiência do Ti. É um pouquinho mais fundo ainda, né? E o Ti vem da onde? Lembra que eu falei que vem da respiração e da alimentação? Então, olha a importância que tem a alimentação, né, na nossa vida. E o ser humano não aprende, né? Os pacientes que a gente recebe, né? E tá complicado, né? Cada vez mais complicado, principalmente as crianças, né? Se alimentando muito mal. O Daniel pegou o caso aí no consultório dele, né? Que a gente conversou essa semana. Eu pego toda semana no consultório também, né? As crianças estão com um terreno biológico de pessoas de 70, 80 anos. Dá até medo de ver. Então, olha o paciente aí, né? O relato da deficiência de Ti, né? Ele sente cansaço sempre, sem fôlego, suor abundante quando ele esforça e o corpo pesado. Então, isso aqui é uma das raízes, hein? Olha o sangue. Ele tem pele seca, memória fraca, né? Sempre. Daí queda de cabelo, enxerga pontos brilhantes e tontura às vezes. Então, Ti, sangue aí, deficiente. Ele sente calor. Então, ele sente aí, ó, ele prefere líquido gelado, olhos vermelhos, ele tem olhos vermelhos, queimação no estômago, urina concentrada, urina com cheiro forte e ele é calorento. Daí eu coloquei calor, tá? Porque eu não sei ainda se é calor cheio, se é calor vazio, tá? Então, e também não vai, assim, me dar muito subsídio ainda por enquanto, tá? Eu tenho muito mais detalhe ali na falta de Ti e na deficiência do sangue do que do calor aqui, por enquanto. No frio, ele colocou que tem muitos gases, é frio no corpo todo às vezes, urina frequente e é friorento às vezes, né? E daí eu coloquei tireoide não otimizada. Daí eu mando o paciente fazer aquele método da temperatura basal. Pega o termômetro, de manhãzinha, deixa do lado da cama, não levanta, não faz nada, verifica a temperatura, 5 dias, faz a média e vê se está 36,6 ou acima disso, está otimizada, abaixo disso não está otimizada, né? Daí tem que ajudar a tratar a tireoide desse paciente também. A parte emocional, ele relata aí, ó, que é preocupado, passa muito tempo avaliando, isso aí vai roubar bastante energia do baço pâncreas dele, né? Porque preocupação é emoção que rouba muita energia do baço pâncreas. Ele colocou que é ansioso, é desanimado, tem compulsão por doce e desejo de doce. Então aqui tem uma informação importante. Eu coloquei lá, desarmonia do Shin, né, que é o coração,
e do pi, que é o baço. A pessoa que quer comer muito doce, tem muito desejo por doce, o sabor doce na medicina chinesa, ele é um sabor que ele tonifica. Então já pode dizer que esse paciente está fraco, ele está buscando energia, tá? Então o sabor doce na visão, o sabor doce do alimento mesmo, né? Na visão da medicina chinesa, esse sabor ele tonifica. Então por isso que esses pacientes buscam muito doce ou tem muita vontade de comer doce. O paciente está, de alguma maneira, com deficiência de energia, deficiência de sangue, ele vai buscar, intuitivamente, buscar uma coisa que tonifica. Tá? E o sabor doce tonifica. Mas tem que ser o sabor doce natural do alimento, não artificial. Né? Porque o artificial vai piorar mais o baço ainda e vai gerar umidade no corpo. Bom, no baço ele respondeu empaixamento, né? Então não está tendo uma boa digestão. Gases, perna pesada, sonolência após a refeição. São sinais aí de deficiência eu já coloquei até deficiência de yang do baço, que é um pouquinho mais grave do que a deficiência do Qi. No estômago ele colocou que tem queimação, tarari, algumas coisas aí. Então eu coloquei contrafluxo do Qi do estômago. O que é isso aí? O Qi do estômago, eu falei na outra semana, que o Qi do estômago ele é descendente, né? Ele tem que ir para baixo, tem que levar para o intestino, ele não pode voltar. Né? E o dele está dando contrafluxo do Qi. Por quê? Porque o baço pâncreas não está legal. Né? E o baço trabalha com o estômago na medicina chinesa porque eles são par do mesmo elemento, que é o elemento terra. Tá? Então se o baço não está bem, geralmente também o estômago não está. E daí pode acontecer isso aí do voltar, o Qi subir e não descer. E daí dá essa sensação aí de azia. No pulmão eu vi lá na língua, lembra que tem uma depressão lá na região do pulmão. Então ele respondeu algumas coisinhas aqui do pulmão, que daí vai exacerbar a deficiência de Qi dele geral, né? Pulmão e baço. No rim ele colocou bastante coisa, dor lombar, ejaculação precoce, sensação de cabeça vazia. Eu já coloquei deficiência de Jin, que é uma deficiência já mais profunda, tá? E essa deficiência também vai impactar na falta do sangue, na falta da energia do sangue. No fígado ele colocou bastante coisa também, né? Olhos vermelhos, formigamento nos membros do corpo, bocejos, vista embaçada, ele tem bastante coisa aí relacionada com deficiência de Qi e deficiência de Xue também, que a gente vai ver na língua dele. Bexiga, algumas coisas, menstruação não, porque ele é homem, né? Então, olha a língua dele. Ó. Então, o que é o principal que a gente vê na língua? Não precisa tanta análise, tá? Ó, bateu o olho, tá pálida. A língua dele tá pálida. Lateral da língua aqui em vermelho tá denteada. Então, esse é sinal do baço pâncreas tá deficiente. Língua denteada, lateral, baço pâncreas não está fazendo a função dele. Vai acumular líquido, não está transformando esse líquido, pode se transformar em umidade, tá? Pode complicar mais para frente. E essas fissuras aí, ó, bem na região de pulmão, ó, então deficiência de Yin de pulmão, deficiência de Qi e de Yin do pulmão. Então, vamos dizer assim, o alternador do carro não está carregando a bateria. E daí falta Qi, da deficiência no sangue, que é o que a gente está vendo aí, ó, língua pálida, laterais denteadas. Então ele respondeu bastante coisa de deficiência do sangue. Para mim já está mais do que provado que ele está com deficiência de sangue, né? Por tudo que ele falou de memória e de cansaço, de não sei o que, e de isso que aquilo, a língua tá mostrando isso. E daí no sangue, na microscopia, eu coloquei o quê? Então, isso aqui é um relatório que eu faço, não faço para todos os pacientes, tá? O Cristiano que me perguntou durante a semana, né, sobre o relatório. Então, esse relatório aqui eu encaminhei para esse paciente, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, diagnóstico energético da língua dele, né? Pálida, então deficiência de Xue, sangue, ali do coração e do fígado, né? O coração é a ponta e fígado são as laterais. Mais acentuado nas laterais, uma ponta aí com deficiência de Yin do coração também, porque está uma ponta mais fina do que a convencional.
saburra branca e fina, bordas denteadas, que é a condição aí de deficiência de tido baço, e a região do pulmão em amarelo ali, né? Região do pulmão, com fissuras, que é característica de deficiência de Yin, do Fei, que são pulmões. Eu gosto de colocar nomes em chinês do órgão, muitas vezes, né? Fei é pulmão, para eu não ter problema com a medicina, falar que eu estou dando diagnóstico médico. Isso aqui não é diagnóstico médico, isso aqui é um diagnóstico energético utilizado na medicina tradicional chinesa, para eu não ter problema, tá? E fazer uma coisa bem embasada naquilo que eu posso fazer, porque eu sou especialista em medicina chinesa. Região sublingual com vasos sanguíneos, pouco evidentes, né? Que é um outro fator, um outro sinal que mostra a deficiência também de sangue. E depois, lá na microscopia, eu coloco isso daqui para ser um parâmetro para o paciente entender melhor. Eu falo, a hemácia tem que ser, a grande maioria, de um tamanho uniforme, tem que estar tudo desgrudadinha uma da outra, a parte preta ali tem que ser limpinha, tal, para ele entender que o dele não está legal, né? E daí o dele, né, já embaixo, né, apresenta cristais, que a gente vai ver mais cristais ainda. Lembra que ele falou lá que teve episódio de cálculo renal, não sei o que, ele tem cristal até hoje. Então, olha as hemácias, com agregação. Então, por quê? Não tem movimentação, né? Então ela vai batendo uma na outra e vai aglutinando. Um pouco de toxina no plasma, agregação eritrocitária, que eu já falei. Então, na deficiência de Xue, então, você pode achar uma agregação também, tá? Uma agregação. E não está, como ele não está chegando adequadamente, porque ele está muito grudadinho, ele não está chegando na língua, né? E daí a língua perde a cor. Por isso que ela fica mais pálida também. Então, você vê que não é engessado, né? A deficiência de Xue, ela não é engessada numa coisa só. Ah, não, eu não posso achar muitas hemácias no campo. Isso que é deficiência de Xue. Não. Olha o que a gente está achando aí. A gente está achando agregação, né? E a língua dele está pálida e toda aquela sintomatologia lá que ele relatou. Aí, mais cristais, Então eu coloco cristais, tá? Porque cristal ele vai entender o que é. Não vou falar cristal de ácido úrico, cristal de não sei o que, cristal não sei do que, porque isso aí é diagnóstico. E não precisa falar. Fala que é cristal, Você teve cálculo renal, continua cristal. Você está tomando água adequadamente? Que tipo de água que você está tomando? Você já entra e começa a investigar tudo isso, porque isso faz diferença, né? Mais cristais ali, bastante, Bastante cristais. Já tem aí umas hemácias crenadinhas, já tem algum nível de estresse oxidativo, né? Tem um simplasto aqui, Um simplasto já com bolha de fermentação, né? Então o terreno biológico dele, a gente já viu que tinha toxina lá em cima, aqui a gente tem um pouquinho de gordura, né? A gente tem um pouquinho aqui de peroxidação lipídica também, né? Então tem simplasto. O que a gente precisa fazer nesse terreno? Destoxificação, né? Ele tá começando. Oi. E professor, não seria interessante já entrar na terapêutica com água estruturada para todos os pacientes? Tem paciente que não tem condição, né? Infelizmente. Porque ela não é tão barata assim, né? Sim, mas assim, se fosse barato, seria interessante entrar para todos? Sim. E para ajustar essa água intracelular aí. Mas assim, no início, nesses primeiros 60 dias, eu já tive experiência que funciona melhor, mesmo que seja água alcalina. Todo mundo fala um monte de coisa aí, alcalina. E eu estou tendo experiência mesmo com a água, só água alcalina, sem ser ainda água estruturada. Já está dando um resultado bastante considerável no início do tratamento, porque a própria água, ela também faz um detox, né? Então, se a pessoa aumentar a quantidade de água, por si só, ela já vai ajudar a fazer um detox. E daí, depois, na fase 2 ou na fase 3, sem entrar com a água estruturada, porque a água estruturada tem vários minerais nela, né? E para a gente fazer uma faxina aqui, só a água mesmo agora, nesse início, ela vai fazer uma faxina um pouco melhor.
Não sei se você conseguiu entender meu raciocínio. Entendi sim, professor. Entendeu? Nesse início ela vai fazer uma faxina melhor, só a água alcalina. E daí no segundo e terceiro momento, sim, essa faxina foi feita, daí você entra com água estruturada, porque daí o terreno ele já está bem mais apto para distribuir esses minerais e para o corpo poder absorver também esses minerais. Né? Entendi, professor. Obrigado. Professor, Oi? quando a gente acha bastante cristais, seria interessante pegar mais a detoxificação na área de rins e etc., ao invés de fígado? Não, eu pego tudo, né? Pega tudo? Se você analisar a forma... Oi? A gente tem várias formas, por exemplo, a gente tem fórmulas de detoxificação fígado, tem fórmulas de detoxificação dos rins, por aí vai, né? Você tem que a planta, que é de primavera, né? Sim. Você tem que conciliar aqui porque você já achou também simplasto, né? Então tem envolvimento, tem muita toxina no fígado, né? Então o que você vai fazer? Daí você tem que fazer o do fígado, o do rim, lógico, né? E o do sistema linfático também. E pode fazer o intestinal também, os 4, né? Porque a gente precisa limpar muito bem esse terreno. Não fica muita coisa? Não fica. Você coloca na fórmula de detox, você já coloca um ativo para o rim, um ativo para o fígado, um ativo para o linfático. Tá, daí você escolhe, né? Entendi. Você coloca isso para cada descrição. Daí você coloca num horário esse detox. E depois, no final do dia, você coloca lá L-glutamina. Termina, entendeu? termina. Você coloca no final do dia, lá antes dele dormir. Que daí você vai fazer tudo. Beleza. Você vai fazer fígado, rim, linfático e intestinal. Que daí vai limpar muito bem o terreno biológico, né? Uma perguntinha só. Aquela língua lá, a rachadura dela, não se estende um pouquinho mais acima, pegando baço e pâncreas? Já começa assim. Já está indo evoluindo para isso, sim. Entendi. Então o que eu coloco no final também do laudo é isso daí, os dados acima só servem para o diagnóstico energético da medicina tradicional chinesa, devendo ser avaliado por um especialista em MTC, tá? Porque senão a pessoa leva isso aí para o médico e fala, fui lá no fulano de tal, ele falou que eu estou com tal coisa. Então a gente tem que esclarecer muito bem nos nossos pacientes para a gente não responder depois por coisa que a gente não pode fazer, né? Então eu coloco isso aí bem ali explícito para a pessoa já ver que não tem nada a ver com a outra medicina. Tem outro... Professor Santos. Oi. Duas perguntinhas aqui. Sobre a água, por exemplo, se eu não mandar manipular a água, o que o senhor acha da viabilidade da água se a gente alcalinizar ela com um sal integral, um magnésio? Você acha que é para utilizar ela assim, incrementando, né? Sim. Preparando a água a gente mesmo. Sim. Assim, se não tiver outro recurso, pode até utilizar, tá? Depende de onde a pessoa mora, não é tão fácil achar, né? Igual no estado de São Paulo e aqui no Paraná, é fácil de eu encontrar água alcalina que vem direto da fonte. Então é bem fácil de achar e é bem barato para a gente comprar aqui. Né? Que às vezes não tem. E tem regiões que não acha, né? Então a pessoa pode. Ela pode até lançar mão disso daí, que é bem melhor do que ela tomar uma água ácida, né? Mas tudo é experiência, tudo é experiência. Você tem que ver depois como que vai se comportar o terreno biológico desse paciente. Porque a microscopia, ela desmascara muita coisa. Tá? O Daniel sabe bem disso daí, porque ele estava fazendo pesquisa lá, né? E ele, assim, a microscopia desmascara muita coisa, tá? Tem muita coisa aí jogada na mídia, tal coisa faz o detox maravilhoso, tarari, tarará, tarará.
Você passa aí para uns pacientes só para você fazer uma experiência, né? E não acontece nada daquilo. Não é um paciente só, né? Você tem que passar para vários e por um tempo para ver. E você viu que não aconteceu nada daquilo. E daí você dá a sua fórmula que você está acostumado, igual eu estou acostumado a prescrever fitoterápico, né? E daí o fitoterápico depois dá um resultado maravilhoso. Então, e daí vai de cada paciente também, né? Depende de quanto tico o paciente tem. Então, cada paciente responde de um jeito, né? Então, a nossa consulta é sempre personalizada. Então, você pode passar para o seu paciente. Depois, você tem que ter algum método para você analisar que está dando certo para ele. Se está dando certo, toca o barco, continua. Se não está dando certo, tem que reavaliar. Então, tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. A Érica. Se tiver muitas células parasitadas, acha que convém começar o tratamento com desvermifugação? Não. Não. Tem alguma fórmula chinesa? Tem várias, depois eu posso passar. Sabe, assim, aquilo que eu falei, né? A gente tem que fazer experiência. O Valdo que falava, o Valdo Vieira falava assim, tem as suas experiências, né? Tem as suas próprias experiências. Então, assim, ó, na minha experiência, eu não faço isso. Por quê? Eu penso sempre no terreno biológico, tá? Então, se eu conseguir harmonizar aquele terreno que estava com rolô, com fibrina e com agregação, se eu conseguir harmonizar novamente esse terreno, automaticamente vai diminuir em muito a alimentação desses parasitas. E vamos dizer assim, mais de 90% deles já vão morrer com a detoxificação, o sangue voltando num pH ideal, com a quantidade ideal de oxigênio. Só com isso daí já vai morrer mais de 90% dos parasitas. Daí sim, depois, numa outra fase, eu faço um protocolo específico para isso daí. Mas no início eu não faço essa questão da desvermifugação. No início não. Porque o detox, um bom detox, ele já vai, contribuir com mais de 90% para isso daí acontecer. Na verdade, professor, a desparasitação ela acaba piorando mais ainda o terreno biológico, porque é altamente hepatotóxico esses vermífugos aí, né? Pode acontecer isso, né? A experiência com isso, o terreno piora muito. Pode colocar muito mais toxina nesse terreno e desarmonizar. É isso aí. É o que eu vejo no dia a dia, né? Agora vamos pesquisando, né? Vamos pesquisando. E professor, eu tenho uma dúvida, na verdade não é uma dúvida, eu queria saber se é convergente. Eu tenho visto muito esse tipo de informação no sangue com pessoas que usam muita proteína de origem animal, independente se for sangue O ou não, eles têm muita fibrina, muito rolô, muita agregação, e são pessoas que são assim, praticamente carnívoros, né? Tem uma alimentação, eu tenho algumas que têm uma alimentação até bem saudável, mas o consumo de proteínas animais é muito alto. O sangue é horrível. Que assim, aquilo que a gente vê no negócio, na questão da nutrição do tipo sanguíneo, né? Então, assim, o tipo O seria um tipo mais, que ele consegue lidar muito mais com proteína, que é o inverso do A, né? Porque o sangue A, geneticamente, ele já produz menos ácido e vai precisar desse ácido para ativar lá depois o pepsinogênio, para transformar em pepsina e conseguir aí digerir proteína, né? Então, a gente vê muito isso aí no paciente tipo A, no tipo AB, e que gostam de muita proteína animal, o sangue deles é rolô, agregação, fibrina para tudo quanto é lado. E daí eles diminuem, na hora que você fala, você tem que diminuir, senão você não vai melhorar, na hora que eles diminuem, aqueles que diminuem, volta 99%, volta de novo por uma condição homeostática do terreno. Então interfere bastante essa questão da ingestão de proteína animal, principalmente no sangue aí que não for sangue O, né? Não que o sangue O pode comer o dia inteiro, não é isso, né? Mas o sangue O lida muito melhor com a questão da proteína animal, diferente dos outros tipos de sangue. Na verdade, o problema digestivo
O problema digestivo é geral, né, professor? Seja sangue O, A, B, porque o consumo de venenos industrializados é um terror. O gastrointestinal é o que vai formar o terreno biológico, né? É o que vai alimentar o terreno biológico. Então, se a pessoa aí tiver qualquer transtorno gastrointestinal, ela vai ter consequência deletéria no terreno biológico. A TEA, verdade, professor, vi hoje endobiontes por baixo da fibrina tentando se mexer. Vi fricondrite, muita sujeira, fermentação, muita agregação. Mas, e aí? Trata a estase, né? Lógico, você tem que tratar aquilo que está ali na sua cara, que é o quê? A estase que você está vendo. Agregação, fibrina, rolou, é isso aí que você tem que tratar. Esquece de endobionte. Endobionte está ali aproveitando. Ele está aproveitando o terreno, está totalmente irregular. Você tem que pensar sempre no terreno, tá? Porque se você pensar no endobionte, você está fazendo medicina. Você está dando um antibiótico para a bactéria. E não pensa você não está pensando no todo. Sempre assim, a gente tem que pensar no todo. É sempre no terreno. Consertou o terreno, esses endobiontes não tem como ele evoluir. Ele vai começar a evoluir e morrer, porque vai começar a oxigenar mais o sangue. E o sangue vai ficar num padrão de pH normal. É um terreno inversamente proporcional para eles. Tá? Eles vão obrigatoriamente a diminuir e morrer. Então, sempre pensar no terreno, tá? Na desarmonia do terreno. O Moacir. Não, tem do Renato Rodrigues. O Renato. O senhor saberia me dizer, no caso do paciente com língua geográfica, muda a técnica para analisar? Língua geográfica é genético, uma condição genética, tá? Então, língua geográfica, eu tive uma paciente que eu consegui mudar esse padrão da língua geográfica dela. Ela tem quase 70 anos. E desde que ela se conhece por gente, ela fala, né? Desde pequenininha ela tinha aquela língua muito feia. Ela nem gostava de mostrar a língua para os outros, de tão feia que era a língua dela. E eu consegui reverter a língua dela, tá? Mas foi um caso só, a parte. Então, está atrelado com condição genética. Pode ser que você não veja mudança nenhuma, tá? O diagnóstico é o mesmo. Professor, Sim. aquelas fórmulas de detox que o senhor comentou, né? Assim, tipo, para o estômago, para o fígado, para o baço. O senhor poderia dar o fito? Tipo, eu posso colocar 3, né? Para fazer o detox de 3 órgãos, né? Mas eu gostaria de saber o que eu colocaria para o baço, para o fígado. E nós poderíamos montar uma formulinha, né? Pro fígado nós temos aí, pro fígado não que você vai colocar tudo, né? Só que daí você pode escolher, Não, né? sim, esse é o melhor, né? A gente tem o dente de leão, que é excelente para desbloquear o Ti do fígado. Tem muito paciente que tem o Ti, a energia do fígado bloqueada. É paciente que é muito irritado, paciente que tem desconforto gastrointestinal, paciente tem dor de cabeça, é um paciente mais ansioso, mais raivoso. Esse paciente, ele tem o Ti do fígado bloqueado. O dente de leão desbloqueia esse Ti do fígado. É uma coisa que o dente de leão faz. E outra coisa que o dente de leão faz, ele também combate a esteatose hepática, que é a gordura do fígado. Então já são 2 funções, e ele vai ajudar a detoxificar o fígado. Então só o dente de leão já tem 3 funções aí. Então você pode colocar o dente de leão, já pega o fígado. Você pode colocar junto a alcachofra, porque a alcachofra, além de pegar o fígado, ela tem um efeito levemente diurético, que daí você vai agir no rim também, tá? Então já são 2. Você pode colocar também uma cavalinha, que vai pegar o rim, ou um cabelo de milho, que também vai pegar o rim. Então você já pegou fígado e rim. O linfático. O linfático tem a opúntia. A opúntia, ele é um cacto mexicano. Ela faz drenagem linfática, para você ter ideia, essa opúntia, tá? Então você então pegou fígado, rim, sistema linfático, e faltou, depois o intestino você faz aquela fórmula da noite lá com L-glutamina,
porque a L-glutamina vai ajudar a você formar novos enterócitos, novas células intestinais. E daí vai ajudar depois, no segundo momento, de você fazer cuidar da microbiota intestinal desse paciente. Então a fórmula seria essa daí. Você pode colocar também o coriandro, que daí o coriandro vai ajudar a quelar metal tóxico. E daí eu coloco aquele tetrasódio. Eu gosto muito do tetrasódio, porque ele é derivado de uma alga, que ele vai ter sabor, ele vai ter, dentro da medicina chinesa, ele vai ter um sabor salgado, que ele também vai ajudar no processo de detox, vai agir na tireoide, vai melhorar o metabolismo. Então é uma fórmula bem adequada, essa que eu falei. Obrigada. Nada. O Moacir, Tive um paciente com sífilis. ele teve um paciente com sífilis, com lesão na língua, feito biópsia, deixando uma cicatriz. Como interpretar essa cicatriz? Se ele fez a biópsia, né, fez a retirada daquele local, você não vai poder fazer uma leitura naquele local para você atrelar com alguma desarmonia, né? Você vai ter que olhar a língua toda, tem que ver o padrão da língua toda. Se é uma língua que ela tem edema, se ela não tem edema, que cor geral do corpo da língua que tá, se tá pálida, se tá roxa, tá? Saburra, como que é? Se é saburra branca, que daí é frio, ou se é uma saburra amarelada, que é um padrão de calor. Você tem que fazer outras análises, mas não do local da cicatriz. A Lilian, de quanto em quanto tempo faz a análise do sangue para acompanhar a evolução do caso? Aí depende de cada caso, né? Quanto mais grave for, menos tempo. Tá? Tem paciente que eu peço para voltar depois de 30 ou 40 dias, só para eu dar uma olhadinha no terreno para ver se ele está indo no caminho que eu quero. Tá? Eu não faço análise tudo de novo, no paciente grave, né? Eu só faço de novo para ver se está indo no caminho que eu quero, porque ele vai ter que fazer um passo a passo, né? Destoxificação, depois lá na segunda fase, suplementação. Mas naqueles mais graves, né? Que sempre aquele que tiver rolô, fibrina e agregação, são pacientes que podem evoluir para coisa grave. E daí esse você tem que tomar cuidado, pede para vir, nem que você nem cobra dele, fala, vem daqui um mês, eu quero ver, só para ver em que patamar que tá. Nossa, já desgrudou, nós estamos no caminho certo, então vamos continuar o tratamento, volta daqui 60 dias ou 90 dias, tá? Só para você ter um norte, né? Aqueles pacientes que moram perto, né? Lógico, paciente que mora longe, daí manda a língua, manda ele ir mandando foto da língua, que pela língua também dá para a gente acompanhar, né? O Anderson lembrou da pergunta, se essas fissuras causadas no tecido lingual desaparecem após o tratamento. Pode desaparecer, só que como a gente está tratando, vamos lembrar disso, né, pessoal? Que nós estamos tratando de causa. Nós chegamos lá, na fonte, na fonte da desarmonia. Então, por que a gente usa a língua? Porque a língua ela é um padrão ela só vai mudar o aspecto dela se você está conseguindo consertar o padrão de desarmonia. Se você não está conseguindo consertar o padrão de desarmonia, ela não vai mostrar melhora. Então, isso daí é a médio e longo prazo. Ela não vai ser depois de um mês de tratamento, sumiu toda a fissura. Não é assim que acontece. Tá? E cada paciente é um paciente. Um paciente jovem, teoricamente, vai responder mais rápido do que um paciente com uma certa idade. Né? Um paciente de 80 anos, ele vai responder muito mais devagar. Mas o que vai acontecer primeiro? A sintomatologia dele vai começar a sumir, né? Ele tinha muita dor de cabeça, não tem mais dor de cabeça. Ele não tinha ânimo, agora ele tem ânimo. Então, a sintomatologia vai começar a ir embora muito na frente do padrão da língua. O padrão da língua é a coisa mais lá no fim para poder melhorar, tá? Então, por isso que a gente usa a língua diferente do pulso, né? O pulso, se você falar alguma coisa para a pessoa, o pulso já muda. A língua não. Então, por isso que é um padrão bem fiel a gente acompanhar a língua. É mais demorado, tá? Miriam, qual a função principal da glutamina à noite, né? Ela vai fazer
ela vai ajudar, porque assim, as células intestinais, elas trocam muito rápido, né? Basicamente, de cada 7 em 7 dias, trocam todas as células do epitélio de dentro, né? do intestino. Então, a glutamina vai ajudar a recompor, ajudar a formar novas células intestinais. E por que dá à noite, então? Né? Porque a pessoa toma antes de dormir e aquilo lá não vai interagir com nada. E aquilo lá vai, o corpo vai, à noite, ele faz todo o sistema de reparação é à noite, né? Então a gente usa isso aí à noite por causa disso. Eu só vou apresentar agora o tratamento que eu propus para ele, né? Bom, vou apresentar o que eu passei para ele. Então, na primeira fase, né, eu sempre oriento os pacientes também que eu não estou tratando de sintoma. Porque tem paciente que vai lá com sintoma, ele quer que depois de 3 dias, quer que suma o sintoma. Não tô tratando de sintoma. Né? Estou chegando em causas. Então, causas são mais demoradas. Ele pode melhorar do sintoma? Pode, mas isso não é uma regra. Então, eu já deixo claro para o paciente a respeito disso também. O que eu passei para ele? Né? Pomegranate, né? Como um antioxidante. Uma alga, né, essa microalga aí, a laminária japônica, para pegar a tireoide dele. Ele está com sobrepeso, eu quero melhorar o metabolismo dele. O coriandro para fazer quelação de metal tóxico. O boldo para pegar o fígado. O dente de leão, que vai ter 3 funções lá que eu falei. E a cavalinha aí como diurético. Então isso daí vai me fazer o detox que eu quero. E eu coloquei em 2 vezes ao dia para ele, porque ele é um paciente forte, é um paciente jovem, então eu posso dar 2 vezes ao dia. No paciente idoso eu já não faço isso. Eu só coloco uma vez e eu tomo cuidado também com a quantidade do que eu vou colocar, né? Porque o paciente já está debilitado, você vai dar um detox, o detox precisa de energia do corpo, você pode roubar a energia do corpo também, então a gente tem que tomar cuidado com isso. 30 minutos antes do almoço e para agir um pouquinho também na questão de inibir um pouco o apetite dele, né, tal. E às 22 horas para pegar lá o horário das 23 que começa o horário da vesícula, né? Então 23, meia-noite e 1 hora vesícula e da 1 às 3 fígado. Então por isso que eu coloquei 22. Eu coloquei esse fito chinês, o Chai Hu, por causa do Qi dele, do fígado tá estagnado. E ele é uma pessoa brava, né? Eu conheço ele, né? Uma pessoa brava, é um empresário, tem raiva, e então eu coloquei esse Qi do fígado aí, o Chai Hu, para circular o Qi do fígado dele e ajudar na parte de digestão, porque isso daí ajuda também, às 10 horas da manhã, porque também vai ajudar o baço nesse horário, né? Apesar que é uma fórmula para fígado, mas vai ajudar o baço também, porque eu coloquei no horário do baço. O Gipitanga eu já coloquei como tônico do sangue, tá? Porque o sangue dele ele tá com muita reclamação, né? De falta de energia, tudo. Eu já coloquei um Gipitanga aí às 17 horas no horário do rim, para dar aí uma carga mínima na bateria dele, né? Esse Gipitanga é para isso aí, para tonificar o sangue. Isso na primeira fase, eu coloquei 60 dias, né? E daí depois que ele terminar esses 60 dias, na segunda fase eu coloquei uma fórmula aqui para pegar a tireoide dele com a kelp. Eu coloquei a grifone aqui para agir como ansiolítico. O Neurozen, que vai agir na nutrição cerebral e todo o metabolismo do cérebro. A vitamina B9 na forma ativa. A Bacopa Monieri, que vai agir na parte neurológica dele, vai potencializar o efeito do Neurozen. A L-metilcobalamina, aí a vitamina B12, né? Coloquei tudo em dosinha baixa, porque eu não gosto de colocar dose muito alta no começo. Para ele tomar após o café e após o almoço. Bom, ele já terminou a primeira fase, né? Agora ele entrou na segunda. Daí eu coloquei o fito chinês Baowei. O Baowei é um tônico muito bom para o sangue, então ele vai tonificar muito bem o sangue. Então foi de propósito que eu coloquei o Baowei, né? Para dar sequência na tonificação do sangue, porque o diagnóstico principal dele é deficiência de sangue. Coloquei as 17, que é o horário do rim, que é a bateria do nosso corpo, né? Então eu já coloquei as 17 também. 60 dias. Água mineral alcalina, 2,5 litros, e passei uma orientação do tipo sanguíneo dele.
Então foi esse tratamento que eu passei para ele. Ele melhorou bastante, ele não voltou ainda, a gente já tem um relato dele, né? Porque eu vou acompanhando pelo WhatsApp, a gente vai se falando. Ele melhorou muito, não está tão estressado, melhorou, ele falou que 90% do cansaço, melhorou a memória, melhorou tudo isso. Por quê? A gente está tratando da raiz, né? Está tratando do terreno biológico. Tem mais uma pergunta e depois a gente... Professor, então tonificar o sangue na hora do baço pâncreas ou do rim? Tanto faz. No caso dele, ele tem baço, pâncreas e tem rim, né? Que a gente viu lá no questionário, né? Isso. Então depende do paciente, né? E por que a senhora escolheu o rim? Por... O horário do rim, para tonificar o sangue? Porque o rim, os 3 órgãos principais aí para tonificar o sangue, né? Baço, rim e fígado. Então eu coloquei no rim por causa disso aí. E o rim, ele é a reserva de energia do nosso corpo. Se o rim for afetado, a energia geral do nosso corpo faz assim, ó. Então eu coloquei no rim para começar a carregar a bateria geral do corpo. Por isso que eu coloquei no horário do rim. Mas tem no horário do baço, lá eu coloquei o Chai Ru no horário do baço também. Por isso. Entendi. Obrigada. A Érica, entre o Baowei e o Reishi, qual o melhor para estase de Xue? Não, para estase eu uso outro, tá? Eu uso o Xue Fu, ou uso... Porque esse que eu passei é para tonificar. Para estase, eu uso o Xue Fu, o Zen Guzi ou o Yan Hu Suo. Um desses 3. Ah, mas qual dos 3? Se for mulher, eu uso o Xue Fu, porque o Xue Fu tem uma erva que chama Angélica. A Angélica é a erva da mulher na medicina chinesa. Se for homem, eu posso usar o Xue Fu também. Mas se em estase de Xue, geralmente, muitos pacientes têm dor. Então, se o paciente tiver dor, eu vou usar o Wan Hu Suo, porque é o Rhizoma coridalis, é o nome da erva. Porque além dele tratar a estase do Xue, movimentar o Xue, ele também trata a dor. Então eu já trato 2 coisas ao mesmo tempo. A Cibele falou que gosta do Yan Hu Suo. Eu também gosto muito e dá muito resultado. Pessoal, então é isso, tá? Espero ter contribuído. Não tem mais pergunta nenhuma, né? Não. Tem? Ah, e uma mensagem final, né? Lembrando que, assim, cada profissional tem um âmbito de atuação e cada profissional pode prescrever até um limite, né? Eu, como farmacêutico, eu tenho um limite de prescrição. Então, eu tenho aí meia dúzia de fitoterápicos que eu não posso prescrever, que é prescrição médica. Eu não posso prescrever ginkgo biloba em extrato seco padronizado a 40%, eu não posso. Eu posso prescrever em pó, mas extrato seco eu não posso. Eu não posso prescrever cava-cava, eu não posso prescrever hipérico, perforato em extrato seco, né? Meia dúzia. O restante eu posso prescrever tudo. Então, cada profissional tem que saber até onde pode ir, tá? Para a gente não avançar em coisas que a gente não pode estar fazendo e depois pagar aí um preço alto por isso, tá? Sempre um alerta que eu dou para a gente poder fazer o melhor possível dentro daquilo que a gente pode e fazer sempre o melhor para as pessoas e para os nossos pacientes. Lembrando, né, que tintura mãe dá muito resultado, né? Só tomar cuidado com quem foi alcoólatra, tem problema com álcool, ou criança, né? Criança você pede para evaporar, esquentar a água 4 minutinhos, pinga na água, deixa 4 minutinhos ali, que ele evapora, daí tudo bem. Tintura mãe dá muito resultado. Essa fitoterapia chinesa é maravilhosa. Se você entendeu o padrão de desarmonia do paciente e você prescreveu referente àquele padrão de desarmonia, é maravilhosa a fitoterapia chinesa, dá muito resultado, tá? Eu estou há 25 anos dentro da área da saúde, então eu sei o que dá resultado e o que não dá, e eu estou passando para vocês aquilo que dá resultado. E a fitoterapia chinesa é registrada como suplemento alimentar, ela não tem tarja vermelha. Qualquer profissional que fez curso e que está habilitado,
e que tem a noção, né, básica da medicina chinesa, pode estar indicando para o paciente e vai ter um resultado maravilhoso e com um custo-benefício excelente também, tá? Porque o valor é um valor acessível aí para a grande maioria dos pacientes também. Bom, pessoal, por aqui... e o lembrete que semana que vem eu não vou fazer, tá? Porque eu vou estar no interior de São Paulo, atendendo no interior de São Paulo, estou com a agenda lá lotada, né? Vão ser 3 dias de intensivão. Eu vou dirigir 15 horas para ir, depois 15 horas para voltar, e, né, enfrentar 3 dias de um consultório lotado, mas eu amo o que eu faço. Então, na segunda-feira que vem, a gente não vou estar apresentando, e daí, na outra segunda, sim, eu vou estar apresentando aí mais um padrão de desarmonia e mais um caso clínico, tá? Espero ter contribuído com informações para vocês, tá? Grato por todos participarem e ficar até essa hora, e tenha aí uma excelente semana. Tudo de bom para vocês.